Triste, né? Triste, horroroso. Agora, nós estamos vivendo hoje um movimento LGBTQIA+, muito forte. Eu não sei se tem mais homossexuais no mundo ou se eles se sentem mais à vontade de sair do armário, vamos dizer assim. Mas isso não importa. Uhum. O que Jesus ia achar disso? Nada. Porque nos dias de Jesus tinha muito homossexual. E ele sempre acolhia? Ele nunca nem puxou o assunto. Não tinha nada a ver, né? Nada, assim, ele passou batido. O pessoal pensa o quê? Foram os franceses que inventaram dar a bunda? Pelo amor de Deus! Que foi um movimento que começou do século XX ou XXI. Não. Sempre houve mulheres que gostaram de mulheres mais do que de homens. E eram obrigadas a se casar, eram obrigadas a oferecer a vagina e o útero para haver proliferação, numa época em que era uma obrigação humana proliferar, o que deixou de ser há muito tempo. E a mulher só servia para isso, Só na verdade, servia né? para isso e para entrar no cacete, duplamente, né? No cacete e no cacete. Coisa triste. É triste. É o primeiro cacete, né? O segundo, não. O segundo, quando é forçado... Sim. Quando não é forçado, não é nem cacete. É uma delícia. Mas quando é forçado, meu Deus, tem quanta mulher que está assistindo a gente aqui agora que entra no cacete duplo. E sem querer, querendo ou não querendo, não tem direito à escolha, a coisa nenhuma. E nos dias de Jesus... Meu Deus, os romanos estavam presentes em Israel. E César, que é o pai dessa ideia romana que se tornou perene até os dias de hoje, saía com os seus exércitos para a guerra, vivia muito mais no campo de batalha do que nos seus resorts. Ele se dizia dele que ele era o amante de todas as esposas e era o maridinho de todos os soldados, porque ele fazia um ano inteiro sem pegar uma mulher. Não, viajando com aquelas tropas, né? Com aquelas tropas. Tinha um soldado gostoso que gostava de fazer um boquete aqui ou ali, ou vice-versa. Aí vai, então rolava de tudo. E Israel, era normal, né? Normal. Israel estava cheio de gente assim. E a hipocrisia religiosa sempre foi desse jeito. Não, e tem essa obsessão hoje, né? Com os gays. E aí as pessoas verem como querem, pelo amor de Deus. Eles pegam o Velho Testamento, as leis de Moisés. Um homem não deite com outro homem. Está lá na lei de Moisés. E no Novo tem isso? Não. No Novo Testamento tem a declaração de Paulo sobre não entrarão no reino dos céus. Aí dá uma lista de coisas, de irados, ou de gente que odeia, não sei o quê, no meio da lista. Em relação a cuja lista não escapa ninguém, porque, meu Deus, o que está cheio de religioso, cheio de irado, odioso e odiento. As pessoas espumando, zangados. Pelo amor de Deus. E tudo mais, tem lá efeminados. E o termo grego é muito mais a definição, a interpretação, a transliteração da expressão grega para a nossa língua portuguesa e para as demais línguas, que já foi feito posteriormente, depois do quarto século, para as outras línguas, começou a chamar de efeminado. E que, na realidade, originalmente era covarde. Era o covarde, era o cara que não encarava. Era o oposto. Tem até a coragem de dizer, olha, eu sou gay, é menos efeminado dizer eu sou quem eu sou, do que, na realidade, você ficar nesse jogo de cenas. E o lugar onde mais você encontra gay é no ambiente religioso. Porque quanto mais repressão, mais você tem psiquicamente a eclosão da antítese, do oposto. Mais compulsivo o indivíduo se torna. Então, filho de pastor, o que tem de filho de pastor e filha de pastores gays não está escrito. Quebra até o padrão estatístico. Porque você fez uma pergunta, eu não sei se é porque está mais livre e tal, que aparece mais.
É óbvio que é porque está mais livre, aparece mais, mas tem um segundo fenômeno também. Quanto mais você coloca pressão, e porque está mais livre, o grupo majoritário, que na maioria das vezes é religioso ou é moralista por alguma razão, coloca aqueles olhos de repreensão, a começar de dentro de casa, e quanto mais repreensão, quanto mais juízo, quanto mais julgamento, mais compulsividade você cria. Então, nos nossos dias, você tem a média ponderada de sempre, de gays na sociedade, variou entre 8% e 10% de pessoas com tendência homoafetiva na humanidade, em qualquer lugar, ou tribo indígena, ou entre árabes, ou em qualquer grupo humano. E entre golfinhos, entre elefantes, entre qualquer um, entre os mamíferos. Não é só uma questão humana, é uma questão também genética e de DNA. Está presente cientificamente, especialmente entre os mamíferos e também até entre os vegetais. Você vê entre os vegetais hermafroditas, os vegetais que são também, que têm as trocas ou as mutações, aonde um ente vegetal nasce supostamente com características que seriam inseminadoras, se transformar num ente receptivo, inseminante de si mesmo, que é o hermafroditismo. Então, está espalhado na natureza, e na natureza humana também. Então, de um lado, você tem a média ponderada do que sempre houve no mundo e na Terra. E, de um outro lado, você também tem a ideologia. E com a ideologia também tem os processos de revolta. Eu conheço alguns gays que originalmente não são naturalmente gays. E que são mais pessoas que disseram, eu não tenho nenhum preconceito. Surge também aquele tipo de manifestação antipreconceituosa, que são pessoas que eu conheço, e conheço desde a minha juventude, que diziam, não, eu gosto de mulher, mas, pô, comer uma bunda também não faz mal a ninguém. Você já deu a sua? Não dói não, cara. Dá até um prazerzinho. Não sei o quê. Eu tive muito amigo que falava isso. Mas o negócio prioritário dele era com mulher. Mas ele, para se mostrar naquele tempo, você chamava esse tipo de pessoa de entendido. Entendido. Lembra sim, disso? Sim. É do entendido. Então, não, eu não sou gay, mas eu sou entendido. Que era o cara que não tinha barreira nem preconceito. E achava que, se declarando entendido, ele se colocava num patamar de superioridade. Então, o velho entendido ganhou hoje um status muito especial. Eu conheço amigos meus da minha idade que estão muito bem casados até o dia de hoje, mas que eu os conheci como entendidos. Eles até não entendiam o meu lado. Como é que você é um cara de cabeça tão aberta e não é um entendido? Eu digo, cara, porque o meu entendimento só anda na direção daquela caixinhola cada um na acolhedora, sua, né? Cada um, e que eu tenho prazer nela. Então, sim. Eu nunca briguei contigo, nunca falei nada de ti, sempre tive, a vida inteira, uma quantidade enorme de amigos gays. E quando eu me converti, há 50 anos, 51 anos atrás, os gays continuaram a me procurar com a mesma liberdade, porque eles sabiam que eu tinha me convertido ao Evangelho para mim, mas que aquilo para mim não era uma questão de definição dogmática da conduta do outro. Cada um iria ter que aprender a viver, aprender Jesus para si, aprender o Evangelho para si, porque se Jesus não pautou aquilo como uma definição de vida e de caráter, quem sou eu para fazer o que Jesus não pautou, algo que eu pautarei como imposição para a vida do outro, que é o que a religião faz, contra Jesus. Porque Jesus estava cheio de gente, ele não fez isso com as prostitutas. Você não vê Jesus dizendo, eu vou ser teu amigo se você parar de se prostituir. Não, ele simplesmente entrou na casa delas. Às vezes nem sabia, acolheu. Né? Às vezes nem sabia, né? O que a pessoa fazia. Ele sempre soube, ele sempre esteve nem aí. Ele sempre foi absolutamente livre, libertador, libertário e generoso com a condição humana.
Ele sempre viveu e deu o exemplo, como ele diz em João 13. Eu vos dei o exemplo. Agora, cada um vai pegando do exemplo dele aquilo que se adequa à possibilidade de saúde responsiva da personalidade e da psicologia individual e do processo de individuação de cada um. O que eu não posso ser é mau, é perverso, é iracundo, Desonesto, é desonesto, injusto, iníquo. Isso aí, ele foi veementemente enfrentador dessa situação. Mas mesmo o cara, como por exemplo Zaqueu, que praticava desonestidade para todo lado, ele olhou para o Zaqueu em cima de um sicômoro em Jericó, sabendo quem o cara era, chamou até pelo nome, num lugar onde ele não vivia. Falou, Zaqueu, o cara em cima de um sicômoro, porque a multidão era tanta, e ele baixinho, não conseguia ver Jesus, subiu na árvore. E era o homem mais rico da cidade. Jesus disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu quero comer na tua casa. Aí o Zaqueu foi, acolheu Jesus, ficaram lá conversando. De repente o Zaqueu levantou no meio do jantar e falou assim, Senhor, eu decido dar metade dos meus bens aos pobres. E se em alguma coisa eu defraudei alguém, eu também decido restituir 4 vezes mais. Dentre os apóstolos de Jesus, você vê como Jesus era. Ele chamou Mateus, o publicano, lá de Cafarnaum, que era também o maioral dos publicanos do norte de Israel, o homem arrecadador de impostos, que era para Roma, o que era horrível. Do ponto de vista dos judeus, o cara ser um arrecadador de impostos para César, o imperador, era um traidor. Era Mateus que escreveu o evangelho, que a gente tem aqui, pelo menos, pseudoepígrafe do nome dele. E aí, Jesus o chamou e disse, vem comigo. Se tornou um apóstolo. E deixou tudo para trás. Era um cara que vivia do imposto romano e ainda acrescentava um ágio brutal em cima do imposto, odiado por todo mundo. Aí Jesus chama esse cara, como ele chama um outro? Da extrema esquerda em Israel, que era Simão o Zelote, que fazia parte de um partido libertário, que queria trazer o reino de Deus pela força, expulsar os romanos por uma insurgência contra os romanos para expulsá-los de lá. Jesus disse, vem comigo, eu vou fazer de ti um enviado. Apóstolo significa enviado, que vai levar a minha mensagem. E no convívio, esse cara deu menos trabalho do que Pedro. O Mateus também deu muito menos trabalho do que Pedro. O Judas, que não se diz muito ou nada quase sobre quem ele era, mas o próprio nome Judas já caracterizava uma coisa, que os pais dele eram ideologicamente pessoas de esquerda, de enfrentamento ao poder constituído, por causa de Judas Macabeu, que foi um dos principais heróis dos judeus no enfrentamento dos Seleucidas, que eram uma derivação de Alexandre o Grande, que tomou conta da Síria e depois invadia toda hora Israel. E aí os macabeus se levantaram contra e Judas Macabeus era o principal líder. Então, aonde você via esse nome Judas presente é porque tinha uma admiração por essa figura histórica que tinha só 100 anos de existência, quando Jesus, o passado dele tinha sido 100 anos atrás em relação a Jesus. Então, Judas, os historiadores são unânimes em pensar nele como um indivíduo de linha mais de esquerda e um cara mais acadêmico, porque ele teve acesso ao Sinédrio com uma facilidade enorme. Quando ele foi negociar a traição a Jesus, ele teve acesso direto, significando dizer que ele tinha portas abertas. E para ter portas abertas no Sinédrio, você não podia ser da plebe. Você tinha que ser um cara reconhecido academicamente. Então tinha um acadêmico, tinha gente de esquerda, tinha gente de direita, tinha gente considerada traidora, colaboracionista romano. Jesus fez uma salada e botou esse pessoal andando com ele. E tinha amigas mulheres
que Lucas, no capítulo 8, diz que o serviam indo pelo caminho, algumas delas casadas, como uma delas, que era mulher do irmão de leite de Herodes. E, meu Deus, e Jesus não fez objeção nenhuma a que a mulher do irmão de leite de Herodes andasse no caminho juntamente com outras mulheres, incluindo a mãe dele, irmã dele, Madalena e outras mulheres, servindo-o e amparando num lugar onde nem tenda eles tinham. Eles dormiam em grutas, em covas. Ele disse, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Quando alguém disse que ia seguir, olhou para o cara e falou, você não vai aguentar a parada, você não vai, você está acostumado com coisa muito fina. E eu não tenho nem aonde deitar a minha cabeça. Então, pensa bem, veja bem se você vai aguentar o tranco. É isso mesmo que você quer? É isso mesmo que você quer? Se respondendo também a pergunta do cara sobre a modéstia, como é que deve ser a vida de alguém que serve a Deus, tem que estar disposto a viver até sem nada. E mesmo que eu não tenha coisa alguma, não é isso que vai caracterizar minha relação ou não com Jesus, porque ele próprio, o Filho do Homem, não tinha onde reclinar a cabeça. Você estava falando aqui, desculpa voltar um pouquinho, sobre a homossexualidade entre vegetais, que deve ter de alface aí, fã da Lady Gaga, né? Desculpa, não aguentei, tive que fazer essa piada. Estava pronto, né? E me lembrei de uma coisa. Eu narrei um audiolivro chamado, ainda falando sobre a hipocrisia da sexualidade, aquela coisa toda. Chamado No Armário do Vaticano, escrito por um jornalista investigativo francês, ligado ao movimento LGBTQIA+, e ele descobriu que tinha um padre, que não era bispo, era do Vaticano, ele era tradutor de latim do João Paulo II. E esse cara largou a batina, porque ele era homossexual, e não aguentava mais viver naquela tentação, naquela hipocrisia, preferiu sair para poder viver a vida que ele queria. Muito melhor. E aí ele começou a investigar, ele escreveu esse livro, o nível de homossexualidade no Vaticano é uma coisa absurda, que não é problema nenhum. Meu Deus. Tem padres héteros, tem padres gays, não tem problema nenhum. O problema é o comportamento, né? Cardeais, assim, do altíssimo clero, fazendo surubas com droga sintética. Segundo o autor, tem em volta do Vaticano, tem uma rede de bares, de garotos de programa, que é para atender esse pessoal. E o mais louco. Pedofilia. E o mais louco, os mais promíscuos são os que têm o discurso mais radical e reacionário. A ponto de, tinha um cara que era um cardeal de confiança de João Paulo II, que ele foi para a África para trabalhar lá, isso em 1980 e pouco. Na África, em 1980 e pouco, era um ninho de AIDS. Imagina a África, em 1980 e pouco. E o cara fazia campanha para não se usar camisinha. Olha que coisa perversa. Morreu de quê? Meu Deus, de AIDS, é claro, né? De AIDS, é claro. Isso, olha só, ouça esse audiobook, você vai gostar. Como agora, é o nome dele? No Armário do Vaticano. No Agora, Armário do Vaticano. tem que ter estômago. Tá. Não, eu estou acostumado. Porque